A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal EBD na Veia, Pastor Carlos Pereira, esse que vos fala. Eu tenho o prazer de convidar você para mais uma aula e hoje nós vamos estar aprendendo sobre a expansão da igreja. Lembrando aos amados irmãos que nós estamos estudando a lição, da Escola Dominical que trata da igreja em Jerusalém, tá? Agora aproveita você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Aperta o sininho aí e vamos aprender mais da palavra de Deus. Eu quero também pedir aos irmãos que contribuam comigo, Contribua com o nosso canal. Nós temos alguns serviços que trabalhamos, que no primeiro momento é as passagens aéreas via milhas e também pacotes, para o Chile. Você também pode conhecer o Chile através da agência que nós representamos, e também você pode fazer o seu certificado digital, tá? Certificado digital para o CNPJ e certificado digital também para a CPF, tá? Todos estão aí no link. Lembrando também que na descrição desse vídeo você pode também estar baixando o nosso PowerPoint gratuito, que é da AD Panorama. Lembrando a você que os slides que eu apresento aqui eu não posso compartilhar por questões de direitos autorais, tá bom? Deus abençoe você, não deixe de se inscrever, aperta o sininho, compartilhe esse vídeo, faz com que o canal e a palavra de Deus também avance, alcançando muitas vidas em nome do Senhor Jesus. E eu quero perguntar a você, hoje é uma aula com um novo cenário, Nós estamos com um novo cenário, nós estamos com novos recursos, adquirimos novos recursos, novos cursos, para estar melhorando a apresentação da palavra de Deus, tá bom? Você está no canal EBD na Veia. Se você ainda não clicou no gostei, por favor, clica no gostei, ajuda muito a gente aí. Vamos lá para a nossa aula em nome de Jesus. Bom, lição de número 10, terceiro trimestre de 2025, a expansão da igreja, tá? Hoje nós vamos estar estudando um assunto muito interessante, porque estaremos tratando, diretamente aí do que nós chamamos hoje, da expansão da igreja. Lição de número 10. Mas os que estavam dispersos, é o nosso textuário, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo de número 8, versos 4 e 5. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar estudando essa lição maravilhosa que é a expansão da igreja. O que nós vamos estudar hoje? A dispersão não foi um sinal de derrota, jamais. Tudo fazia parte de um plano de Deus. Deus tinha um plano. Porque, na verdade, Deus não faz nada por acaso, inclusive relacionado à sua igreja. E aqui nós temos o tema da nossa lição é a expansão da igreja. Mas em que contexto isso aconteceu? Em que situação, em que momento na igreja de Jerusalém a igreja expandiu? Acredite, a igreja expandiu com a perseguição. A perseguição é dolorosa, a perseguição leva a vida de muitos cristãos, muitos cristãos são ceifados durante uma perseguição? Sim, são. Mas é também o meio que Deus utiliza para estar fazendo com que o evangelho explana. E observe, aqui em Atos 8, a perseguição rompeu a concentração dos discípulos em Jerusalém e transformou os crentes em mensageiros itinerantes. Onde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Não levavam queixas e nem lamúrias. Levavam as boas novas de Jesus. Veremos como o evangelho chegou em Samaria. Então, aqui no nosso textuário, nós temos que observar duas coisas aqui. Veja, em primeiro lugar, a progressão da narrativa bíblica. Veja, observe, presta atenção. Em Atos capítulo 4, verso 21, os discípulos foram advertidos para que não pregassem mais. Já em Atos capítulo 5, verso
40, os discípulos foram açoitados já. E já em Atos capítulo 7, versos 56 e 60, já aconteceu o primeiro martírio, que foi o de Estevão, que nós estudamos na lição passada. E agora, efetivamente, né, no capítulo 8 agora, efetivamente, nós estaremos estudando o que seria a perseguição. Então veja, primeira advertência, depois o açoite, depois do açoite o martírio e agora a perseguição efetivamente. Em segundo lugar, que nós temos que observar quando nós estamos analisando esse texto áureo, é que o texto visa demonstrar como os objetivos literário e divino estão em curso e se cumprindo apesar das adversidades e oposições, né? Ou seja, o objetivo era levar o evangelho, chegar até os confins da terra. O objetivo era esse. O objetivo da perseguição é exatamente esse. Até porque Atos 1:8 dizia que seria olha, observe, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, portanto a igreja nasce em Jerusalém, e aí é interessante porque nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É aqui que as coisas começam a se concretizar a partir do capítulo 8, porque a igreja cresce, a igreja ela explode, mas essa expansão da igreja significa também a expansão do evangelho, né? O que nós veremos, evidentemente, nessa lição de hoje aqui, que nós estamos estudando com muita alegria, essa lição maravilhosa, tá? Nós vamos aqui, meus amados irmãos, então, para continuar aqui a nossa lição, né? E aqui nós temos o seguinte, agora vamos para nossa verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas parentes, né? A igreja só vai crescer a partir dessa perspectiva. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos, capítulo de número 8, né? Versículos de 1 até o versículo 8, e depois versículos de 12 a 15, né? A igreja, a expansão da igreja, a igreja se expande, né? E nós vamos estar analisando esse texto aqui, conforme a palavra de Deus. Vamos para o nosso texto, a leitura bíblica, né? E também Saulo consentiu na morte dele, no caso da morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Mas como crescesse em Filipe, que lhes pregava, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Glória a Deus. Maravilhosa essa leitura, porque retrata a realidade da igreja de Jerusalém. Vamos agora, meus amados irmãos, para sabermos como está dividida a nossa lição, tá?
A nossa lição, queridos irmãos, está dividida no primeiro tópico, a igreja diante da perseguição, né? Está dividido em 3 subtópicos, que é, embora perseguida, não fragmentada. A igreja em luto, o segundo subtópico, e o terceiro, no caso aqui, né, fazendo a continuidade, igreja diante da perseguição, mas não desesperada. Perseguida, mas não desesperada. No segundo tópico, nós temos a igreja que evangeliza. A evangelização centrada na palavra e a evangelização centrada em Cristo. Uma coisa é centrada na palavra e outra coisa é centrada em Cristo. A igreja que dá suporte à evangelização, nosso terceiro e último tópico, que é o suporte da igreja, a igreja que discipula, sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Agora vamos para a nossa introdução. A igreja crescia, mas permanecia limitada a Jerusalém. Foi a dor da perseguição que a empurrou para fora dos muros da cidade. A morte de Estevão abriu o caminho para o cumprimento de Atos 1:8, né, que refere-se à expansão do evangelho, que eles iriam receber dunamis, o poder do Espírito Santo, e iriam ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Até Atos 8, a igreja só era testemunha em Jerusalém. Mas o propósito de Deus e o plano de Deus, né, era evidentemente que o evangelho chegasse até os confins da terra. Claro, evidente, toda Samaria, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, isso refere ao propósito de Deus, à amplitude do evangelho. E eu sempre digo aos meus alunos, quando eu estou ensinando Atos dos Apóstolos, que é exatamente falando sobre o fato de que Deus instalou, e aqui é uma linguagem figurada, evidentemente, a igreja em Jerusalém cresce, a igreja em Jerusalém explode de tal forma, e o que Deus faz? Coloca uma bomba dentro da igreja de Jerusalém. E marca o horário e explode a bomba. E aí explode crente para tudo que é canto. É claro que é uma figura aqui que eu estou utilizando, né? É uma representação para mostrar isso, né? A morte de Estevão abre, portanto, o caminho, né, para isso. Dispersos, os cristãos não se calaram. Onde chegavam, anunciavam a Cristo, né? Anunciavam a Cristo. Quais são os objetivos da nossa lição? Nosso primeiro objetivo aí é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva, né? O segundo é expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Em terceiro lugar, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Que aqui eu quero deixar bem claro que é extremamente importante o discipulado. Eu faço parte, meus amados irmãos, do Conselho Estadual de Discipulado Dinâmico aqui da nossa convenção do estado da Bahia, né? Eu estou em Camaçari, Bahia, né? E eu faço parte, eu sou membro do Conselho de Discipulado Dinâmico da nossa convenção, da Convenção Baiana das Assembleias de Deus. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que é a igreja diante da perseguição. E nós temos aqui, queridos irmãos, o primeiro subtópico que diz: embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersa, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Olha que coisa poderosa, né? Olha que coisa poderosa, porque isso aqui é que mesmo em meio à perseguição, a igreja ela não deixou de estar unida. E Saulo consentiu na morte de Estevão, né? Naquele dia, e observe o texto, né? Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Isso significa dizer que os cristãos foram espalhados mesmo. Eles foram espalhados. Era propósito de Deus, estava no cronograma de Deus, é óbvio. Deus usa, às vezes, caminhos que para nós, amados irmãos, é de fato assim chocante.
Mas o que nos conforta é uma palavra que Deus diz, que Jesus fala para Pedro, né? Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro disse: Não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Aí Jesus disse: Pedro, deixa eu lavar o seu pé. Aí Pedro disse: Não, Senhor, não, eu não sou digno. Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Aí Pedro disse: Não, Senhor, não deixarei. Aí Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, né, você não tem parte comigo. E Jesus, antes de dizer isso, ele disse uma outra coisa para Pedro, que aqui é o fundamento. O que eu faço agora, tu não sabes, mas o saberás depois. Glória a Deus. Às vezes, no momento, nós não entendemos as permissões que Deus faz. Mas é preciso entender, nesse momento, que Deus sempre tem um propósito. Mesmo que nós não entendamos o propósito de Deus, Deus sempre tem um propósito. Amém? Então, aqueles cristãos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, e Saulo, porém, queria destruir a igreja. Tudo, ele ia indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Duas interpretações são possíveis aqui. A primeira é de que literalmente todo crente sofreu perseguição e foi forçado a fugir de Jerusalém. Embora todos sentissem os efeitos da perseguição, alguns cristãos permaneceram na cidade. O texto indica que os apóstolos ficaram também. Além disso, presumimos que Maria, mãe de Jesus, continuou a morar com o apóstolo João. A mãe de João, Marcos, que possuía uma casa espaçosa, também permaneceu ali. Ou, se saiu, voltou pouco depois. Uma segunda possibilidade é que, devido ao fato de os judeus helenistas terem levado Estevão, um judeu de fala grega, a julgamento, né? Essas pessoas se voltaram agora contra os judeus cristãos helenistas e os forçaram a sair da cidade. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, diz o texto. O verbo aqui, dispareio, literalmente significa espalhar por vários lugares. Como alguém que semeia ou espalha algo em diferentes direções. Há uma ligação direta e etimológica entre dispersos e semeadura no texto grego. A imagem é agrícola. Os cristãos que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição foram como que sementes lançadas pelo vento, levados a diferenciar a diferentes solos onde poderiam germinar e frutificar por meio da proclamação do evangelho. Você lembra daquela parábola do semeador? Foi exatamente aqui. O semeador saiu a semear. E aqui Deus estava semeando a sua igreja para que o evangelho chegasse com intensidade a todos os lugares. A igreja dispersa pela Judéia, Samaria e além. E de acordo com Atos 11, 19 e 20, para a Fenícia, Chipre e Antioquia. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Observe, né? A gente entra aqui em um ponto bem interessante. Eles saíram também pregando o evangelho. Eles saíram também testemunhando. Eles também levaram, né, o evangelho. Agora vamos para o nosso segundo tópico, né? O segundo subtópico, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra completos, traduzido aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos, né? Olha que coisa interessante. Aqui nesse ponto é importante a gente observar algumas coisas. A expressão, né, que significa literalmente homens reverentes, que seria Andres Eulasbeis, que seria esses homens, né, tementes a Deus, segundo o escritor Kenner,
Esse termo, perdão, pode indicar judeus devotos, não necessariamente cristãos, o que sugere que a morte de Estevão impactou até os que eram da comunidade cristã. O Talmud judaico ensina que não deveria haver nenhum lamento por um criminoso morto por apedrejamento. Mas nesse caso é provável que o costume não tenha sido observado, porque a morte de Estevão faltou qualquer traço de legalidade. Vale aí, uma informação bem interessante sobre o Talmud, o estudo sobre o Talmud. Agora, meus amados irmãos, vamos continuar o nosso estudo, que está muito bom, muito positivo, né? Agora vamos para o terceiro tópico. Perseguida, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Isso é fato. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, de modo algum, nem também desmotivada ou mesmo devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, isso é verdade. Mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Que maravilhoso isso, destacarmos aqui, né, a igreja mesmo perseguida, mas não desesperada. E aqui a gente precisa destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, destacamos que essa passagem corrige uma ideia errada que é comum no meio cristão, de que a morte de um crente, por ser para melhor, não deve ser lamentada. Lucas mostra o contrário. A morte de um justo dói, mesmo quando temos esperança na ressurreição. Porque tem irmãos que às vezes criticam o outro porque está chorando a perda de alguém. Não é errado chorar, lamentar e vivenciar o luto, de jeito nenhum. O crente não pode se desesperar e agir como aqueles que não têm esperança. Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, nos recomenda que nós não sejamos como aqueles que não têm esperança, né? Em segundo lugar, toda visão triunfante de que a vida cristã será sempre marcada por prosperidade e ausência de dores é refutada por essa passagem, né? Nesse mundo caído, o desfecho da vida de muitos, né, crentes pode ser trágico, seja por doença, acidente ou violência. Todavia, mesmo em meio às trevas desta era, a esperança permanece. A morte não possui a última palavra e não vai sempre ter nunca vai ter a última palavra no que diz respeito à nossa perspectiva cristã, né? Glória a Jesus. Agora vamos, meus amados irmãos, para a continuidade da nossa aula aqui, né? Que é a nossa lição aqui agora, continuando a nossa parte aqui, né? E que maravilhoso, porque nós estamos avançando, meus queridos irmãos. Que maravilha. Aqui nós vamos para a sinopse, né? Mesmo perseguida, a igreja permaneceu unida. Mas aqui nós temos ainda um tópico que a gente precisa destacar, né? Mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. A perseguição não vai parar a igreja. A igreja perseguida, ela sempre prevaleceu. E a igreja vai prevalecer, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo tópico, a igreja que evangeliza, né? Olha aqui, igreja, a evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E observe que a igreja, né, ela manteve essa evangelização centrada na palavra, né? E isso aqui é interessante, meus amados irmãos, porque quando nós estamos falando sobre isso, é preciso destacar alguns detalhes. A igreja
que evangeliza centrada na palavra. A evangelização está centralizada e centrada na palavra de Deus. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Tem um comentário interessante de Hernandes Dias Lopes, né, um escritor. Ele fala uma coisa interessante. Ele cita alguns traços da história que eu vou compartilhar com vocês aqui. Benjamin afirmou que o vento aumenta a chama. A perseguição não labora contra a igreja, mas a seu favor. Deus transforma um agente da perseguição em parceiro da missão. Para Marshall, a dispersão levou ao mais significativo avanço da missão da igreja. Pode-se dizer que a perseguição foi necessária para levá-los a cumprir o mandamento dado em Atos 1:8. O Sinédrio tentou prender os apóstolos, porém a igreja se tornou mais intérpreta. Isso mesmo. Paulo prendia os crentes, porém a igreja continuou crescendo com mais ousadia. Os imperadores romanos tentaram deter a igreja, quando os crentes, queimando os crentes, né? E jogando-os nas arenas, porém a igreja se multiplicou ainda mais. Em 1553, a rainha Maria Tudor mandou queimar em praça pública líderes da igreja e promoveu um verdadeiro banho de sangue. Porém, com sua morte precoce, em 1558, a igreja da Inglaterra floresceu com mais vigor e surgiu um dos mais poderosos movimentos de reforma e reavivamento na Inglaterra, o puritanismo. As perseguições japonesas e comunistas na Coreia do Sul não conseguiram destruir a igreja. Ao contrário, a igreja sul-coreana é uma das mais robustas e crescentes do mundo. Em 1949, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas e nessa época 637 missionários da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Anos depois, os cristãos da China eram 40 vezes mais numerosos. Ninguém pode deter os passos da igreja. Ninguém pode calar a sua voz. Prisões e fogueiras não podem impedir o seu avanço. Conforme proclama um cântico pentecostal, ninguém detém, é obra santa. Aleluia, aleluia. Agora é preciso mencionar aqui duas coisas interessantes quando nós estamos estudando isso, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, os que pregavam a palavra não eram líderes apostólicos, mas crentes comuns, porque se eles iam dispersos, pregando por toda parte, eram crentes comuns. Isso demonstra que a proclamação não era monopólio de líderes, mas responsabilidade de todos os discípulos. Em segundo lugar, eles pregavam a palavra. Esses crentes, ao que tudo indica, foram bem discipulados pela igreja, pela liderança da igreja. Nesta passagem, de forma implícita, vemos a importância de uma liderança que transmite fielmente a palavra, em vez de se deter em discursos emotivos e antropocêntricos. Os dispersos puderam semear a palavra porque seus líderes haviam regado a semente plantada em seus corações. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que maravilha, né? Porque aqui nós temos uma importante lição, porque nós estamos, né, aprendendo sobre evangelização centrada na palavra. O outro tópico, meus amados irmãos, é a evangelização da igreja em Jerusalém também era centrada em Cristo. Né? Isso está aí na sua lição, é o tópico da sua lição. Então, estava centrada em Cristo. Por quê? A igreja pregava e evangelizava falando de Cristo Jesus. Né? E a sinopse aí do nosso segundo tópico é: a igreja cheia do Espírito Santo e centrada em Cristo anunciou a palavra. Né? Agora, nosso terceiro e último tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João.
Atos capítulo 8, verso 14. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte completo e também completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros, né? Observe que a igreja em Jerusalém, ela tinha uma responsabilidade, ela não estava só pensando em deixar os irmãos ali que foram dispersos e foram evangelizando, não. Eles tinham um propósito, aí envia os apóstolos exatamente para trabalharem ali, para discipular esses irmãos. Então, aqui nós vemos o seguinte, o que, é que nós aprendemos aqui, pontos que nós precisamos observar. Primeiro, recebimento da palavra de Deus. A expressão usada por Lucas, recebera, indica aceitação de fé legítima na mensagem do Evangelho. E segundo, ação deliberada da liderança. O envio de Pedro e João revela a intenção dos apóstolos de manter a unidade da igreja, assegurando que o movimento em Samaria estivesse em continuidade com o que começou em Jerusalém. Não em concorrência, porque não é concorrência. Isso é uma medida de comunhão e supervisão, não de controle. É muito bom observar isso aqui. Bom, a ironia. Casualmente, esta é a última vez que Lucas menciona o nome de João em Atos. Note-se também que uma vez João e o seu irmão Tiago perguntaram a Jesus se podiam pedir fogo do céu para destruir os samaritanos. Lucas capítulo 9, verso 54. Agora ele irá pedir para descer fogo do Espírito Santo para encher os samaritanos, né? E eu acho interessante a expressão da palavra, né? E havia grande alegria na cidade de Samaria. Gente, isso é maravilhoso. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho que traz alegria, o Evangelho que traz felicidade para as pessoas que ouvem, né, o Evangelho. Agora vamos para a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por aqueles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8:5. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado na igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Veja o quanto é necessário hoje em dia, meus amados irmãos, o discipulado. Sabe por que muitas pessoas não permanecem na igreja? Por falta de discipulado. É exatamente isso que eu estou dizendo. A igreja que discipula, ela precisa entender que é o seguinte, ela precisa acrescentar a oração e tem que evitar a teatralização. Pastor, o que é isso? Te explico já. A oração é o canal da ação de Deus. Os apóstolos não operam mágicas ou rituais místicos, não. Eles oram. Essa intercessão apostólica é o modelo para a igreja de todas as gerações e é por meio da oração, dependente e perseverante, que Deus age em poder. Devemos priorizar a oração como meio de intercessão pela maturidade e fortalecimento espiritual do povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com o quê? Com a teatralização. Cuidado para não cair nas invencionices que estão tomando o pentecostalismo atual. Muitos itinerantes estão forçando a barra, manipulando os crentes e inventando batismo para se autopromover. O batismo com o Espírito Santo, ele é extremamente importante e, evidentemente, ele tem uma função maravilhosa na vida do cristão, tá? Vamos para um tópico aqui que é extremamente importante, que é o seguinte: sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. O discipulado completo é aquele que tem o recebimento do Espírito Santo. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem
da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos, né? Veja o destaque que se dá aqui. É importante que no discipulado se fale sobre a busca do Espírito Santo. Eu me lembro que quando me converti, no início da minha fé, haviam incentivos diretos, né, e permanentes para que eu buscasse o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo tomasse, né, a minha vida de forma poderosa. Bom, é importante que a gente observe que essa narrativa demonstra que alguém pode crer em Cristo, ser batizado nas águas e ainda não ter recebido o revestimento do Espírito para testemunhar com ousadia. A experiência em Samaria deixa claro a separação cronológica entre a conversão e a submersão no Espírito. A fé inicial assegura a salvação, mas não equivale à plenitude do Espírito, assim como o batismo nas águas não é o meio pelo qual ela é concedida. Então, uma coisa é o batismo nas águas e outra coisa é receber o batismo com o Espírito Santo. O novo convertido precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E agora nós vamos para a nossa sinopse, né? A sinopse aí do terceiro tópico, que é o resumo aqui, né? A Igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Bom, e aqui, meus amados irmãos, chegamos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, finalizando aqui, concluindo, né? Pedindo a você que chegou até aqui, eu quero que você comente sobre o novo cenário, se você gostou, se ficou mais interessante, né? Nós acrescentamos novos recursos, compramos mais um curso, investindo mais no nosso canal, para dar aos irmãos o melhor, né? Uma apresentação melhor e, evidentemente, também estamos aí contando com a sua contribuição para você compartilhar esse vídeo. Então, a conclusão da lição hoje é a seguinte: vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não é evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Esse é o exemplo que nós devemos pautar, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Esta aula é maravilhosa. Quero lembrar mais uma vez que você precisa deixar, né, aí o seu like, né? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Por favor, compartilhe esse vídeo e nós teremos mais aulas. Eu espero que você tenha gostado desse novo cenário, essa nova visão aqui maravilhosa, que eu gostei muito. Nunca se esqueça, e aqui, para a gente finalizar o estudo da expansão da igreja, a igreja cresce quando ultrapassa seus limites, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? A igreja precisa ultrapassar os seus limites para cumprir a missão que foi delegada através de Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha, seja testemunho, seja uma testemunha de Jesus, fale de Jesus para onde você for, proclame o Evangelho, porque a expansão do reino de Deus, a expansão da igreja, só pode acontecer através da proclamação do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe o seu lar e até a próxima aula.